Então, da mesma forma que eu era muito intenso no mundo, quando eu conheci o Senhor, a minha intensidade aumentou, mas o foco foi outro, foi mudado. Uhum. Então, eu tinha um casamento, eu sempre cuidei muito bem da minha esposa, só que eu não cumpria princípios. Eu cumpria aquilo que eu acreditava que eu aprendi com meu pai. Então, na época, quando eu me casei com Regina, tinha todo um contexto que meu pai dizia, olha, um homem não pode ter só uma mulher. Tu ouvia Eu isso do teu via isso pai? dele, entendeu? Eu tanto ouvia como eu Via. via Entendi. ele fazer isso. E mais novo eu julgava ele, mas quando eu virei adulto, eu cometi mesma situação dele. Uhum. Então, e aí eu me cobrava, mesmo eu sem ser convertido na época, disse, rapaz, eu julguei um dia meu pai e eu tô fazendo a mesma coisa que ele faz. E eu não conseguia sair daquele meio da prostituição. Então, aquilo ali pra mim na época, você fica aprisionado aquilo, sabe? E eu ficava com peso porque eu disse, rapaz, um dia eu apontei pro meu pai, quando eu crescer eu nunca vou ser igual a você nesse aspecto. Eu lhe admiro por muita coisa, Uhum. mas nesse aspecto de casamento eu não vejo você como referência. E casei e fazia as mesmas coisas que meu pai fazia. Então, Regina, ela no início, nos primeiros anos de casamento, sofreu um pouco comigo, mas para honra e glória do Senhor Jesus, com 5 anos de casamento, hoje nós temos 15, vamos fazer 15 anos de casamento. Os primeiros 5 anos foi no quinto ano foi quando eu conheci o Jesus e aí tudo mudou. Tudo Mas mudou. realmente não é impressionante assim, a gente acaba cometendo alguns erros, né? E vivendo alguns ciclos que os nossos pais cometeram. E de fato, às vezes a gente observa na infância, promete não ser igual, chega na fase adulta, acaba vivendo, porque é uma maldição, né? É a maldição, né? Que acaba o diabo A realmente maldição quer dar hereditária, continuidade, né? né? Você vai A história. repetindo ali as coisas boas e coisas ruins que seus pais Uhum. fizeram. E só o Senhor mesmo, só Jesus para conseguir mudar a rota e tornar o improvável como você bem disse, eu não me indicaria na época para Uhum. casar com uma pessoa como Regina, mas só o Senhor mesmo, ele sabia que eu estaria hoje aqui, Edja, contando Uhum. esse testemunho, porque de onde eu vim, eu tinha um sonho. Minha mãe sempre dizia na minha infância, meu filho, você nasceu para brilhar. E na época eu dizia, "Oxe", ela fez, você é diferente, você nasceu para brilhar. E olhava para minha mãe, eu via como uma excelente mãe, Uhum. uma excelente esposa. E eu dizia, rapaz, quando eu casar, eu quero ter uma esposa muito parecida com a minha mãe, com essas características, as Uhum. coisas boas que ela Sim, tinha. sim. E aí eu dizia, não sabia eu, mas na minha ingenuidade eu já estava profetizando, eu já estava na minha oração ali, desenhando, pedindo a Deus como que eu queria minha esposa. E da forma como eu pedi ao Senhor na época, tive, vamos dizer, alguns test drives, né? Passei por alguns relacionamentos, mas Uhum. quando eu conheci Regina, eu fiz, é ela, a mulher da minha vida. Tava com a vida toda enrolada, Uhum. mas eu fiz, essa é a mulher que eu quero casar.